Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Everton Crivoy. E eu sou o Brendo Martins. Somos treinadores da CRV Sport Science e estamos aqui no CRV Podcast para falar para vocês sobre a prática baseada em evidências. É isso aí, vamos trazer como que a gente aplica aí o nosso conhecimento científico dentro da prática profissional, o que é verdade e mentira dentro do treinamento desportivo, né? Não é para tanto assim, né? Nem existe verdade e mentira na ciência. E hoje vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre monitoramento de treinamento, né? Então, a gente já falou como a gente prescreve o treinamento, né? Tanto da parte de força quanto o próprio treinamento de corrida. Mas não é só prescrever, a gente tem que fazer ajustes durante os treinamentos. E para a gente fazer esses ajustes, nós temos que monitorar. Então, a gente vai trazer diferentes possibilidades de monitorar as sessões de treinamento dos nossos atletas. Muito bem. Basicamente, a gente vai responder a pergunta: por que eu não posso treinar sempre igual? Isso aí. Qual a importância da variação do estímulo de treinamento? Mas para a gente falar antes da variação do estímulo de treinamento, é importante a gente entender dois conceitos de treinamento que está relacionado à carga de treinamento. A carga interna e a carga externa de treinamento. Isso aí. Nossa, isso é muito relevante, né? Muita gente confunde. Tem gente que treina pensando em apenas uma dessas variáveis, sendo que a gente tem que pensar em uma e monitorar a outra. Mas explica pra gente, Everton, o que é carga interna e o que é carga externa. Então vamos começar pela carga externa. Que é o que todo mundo pensa de primeira quando pensa em treinamento, né? Todo mundo pensa de primeira. Então vamos lá, Brendo. Quando você vai na academia fazer um treinamento de força, qual a prescrição da sua ficha de treinamento de força? Número de séries, peso que eu devo levantar, número de repetições, se tiver um cardio, velocidade da esteira, o tempo que eu devo correr. E a planilha, assim, quando eu te mando a planilha no TrainPix, tem lá o quê? Dá um exemplo para mim do treino que tava para treino pro final de semana. O treino do último final de semana era um treino de 12 quilômetros easy run, então eu deveria correr ali a um pace de 6. Um pace de 6. E aí, então, isso é a minha carga externa de treinamento. Tudo que eu prescrevi, tudo que eu tenho que fazer. Quando eu chego na academia, lá tem lá 4 séries de 8, supino reto, supino inclinado, pec deck e crucifixo. Isso é a carga externa de treino. Hoje eu tenho 12 km em easy run. E aí, na segunda-feira, eu tenho 4 tiros de 1.000, com depois 5 minutos de recuperação em Z1. Depois eu tenho mais 4 tiros de 2.000. Isso tudo é carga externa de treinamento. Carga externa de treinamento é aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que meu treinador pediu para eu fazer, aquilo que eu quero que meu atleta, meu cliente, meu aluno execute. E isso é bem diferente da carga interna de treinamento. Exato. Seria, por exemplo... eu tenho esses 12 quilômetros para correr, easy run, mas e se eu chamar você? Everton, vamos correr comigo. Então você vai estar correndo na mesma velocidade, pelo mesmo tempo que eu, mas acredito que o estresse seja diferente, né? Por que esse estresse é diferente? Nós temos níveis de condicionamento diferentes. Não vamos entrar no mérito de qual é o melhor ou o pior, para não querer brigas aqui, mas nós temos níveis de condicionamento diferentes. E então, o que é a carga interna de treino? É o que a carga externa vai provocar de estresse fisiológico sobre o seu organismo. Então, por exemplo, a mesma carga externa, que é o que o Breno trouxe, nós dois vamos correr em easy run, né, por uma determinada velocidade. Isso não vai trazer o mesmo estresse. Não vai trazer o mesmo estresse, porque nós temos condicionamentos diferentes e porque existe um princípio do treinamento chamado de individualidade biológica. Duas prescrições de treinamento iguais não vão ter as mesmas respostas fisiológicas para as duas pessoas diferentes. Então, não dá para ficar copiando receita de bolo. Por isso que a planilha, quando a gente fala que tem que ser individualizada, é isso, né? Qual o seu estresse, qual a sua resposta. Então vamos lá, vamos só esclarecer um pouco mais a carga interna de treino, tá? Antes da gente entrar nas respostas e monitoramento, só para ficar claro. Carga externa de treino é aquilo que eu prescrevi. Carga interna de treino é o estresse gerado por aquilo que eu prescrevi no meu organismo. O que é o estresse gerado? O quanto que a minha frequência cardíaca subiu, quanto tempo ela ficou mais alta,
quanto de energia eu gastei, de carboidrato eu gastei, quanto de gordura eu gastei, quanto minha temperatura corporal subiu, qual foi o estresse no meu tendão, o estresse na minha articulação, o estresse no meu músculo gerado por aquela atividade. Tem questões de percepção também, né? Isso tudo vai ser enviado para o seu sistema nervoso central, que vai identificar isso e você vai falar: o exercício foi leve, moderado, foi intenso, que é a maneira como eu expresso isso que eu estou percebendo de uma maneira consciente, né? Eu vou falar, e aí eu posso atribuir outras coisas ali que a gente vai trazer mais para frente, por exemplo, com as escalas de percepção. Mas carga interna de treino é o estresse fisiológico gerado pela aquela sessão de treino, e ele nunca é igual entre duas pessoas. Às vezes ele não é nem igual entre a mesma pessoa. Então, um dia que eu prescrevo um treinamento para o Brendo correr 12 km em easy, mas o Brendo não dormiu direito, ou o Brendo não se alimentou direito, aquele mesmo estímulo vai gerar uma carga interna diferente, um estresse fisiológico diferente. Isso é muito importante. Exatamente. Então, por exemplo, como o nosso treino que nós fizemos 2 semanas atrás. A gente fez um treino onde claramente minha percepção de esforço foi muito maior que a sua, por mais que a gente tenha corrido um do lado do outro, né? Então, eu me senti muito mais cansado que ele, e aquilo que ele trouxe, né? Então, esse estresse, ele traz uma percepção que está associado às questões fisiológicas mesmo. Então, nós temos métricas objetivas, como a frequência cardíaca, minha frequência subiu mais que a dele, eu tive um acúmulo de lactato sanguíneo muito maior que ele, e, consequentemente, eu percebi mais cansaço, né? Então, se a gente for pensar naquela sessão, aquela sessão pode ter sido uma sessão intensa para mim, né? Enquanto que para você pode ter sido uma sessão moderada leve. A carga interna para você foi muito mais baixa. Então, foi um estresse menor. Consequentemente, ele vai precisar de um menor tempo de recuperação e vai estar preparado, vai estar com a prontidão melhor do que a minha para o dia seguinte. Então, ele pode ser que no dia seguinte ele possa fazer um treino realmente intenso, mas para mim, aquele foi um treino intenso, talvez eu precise recuperar no dia seguinte. Então, a gente correu a mesma distância, a mesma velocidade. Por isso que é muito importante o monitoramento, que é o que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, de como que eu posso monitorar e qual a importância de eu ficar variando. Então, ainda na importância da variação, vou trazer alguns conceitos mais fisiológicos ali, né? Vamos entrar na parte teórica da brincadeira. Então, existe um conceito chamado de homeostase, tá? O que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio dinâmico do meu ambiente interno. Ambiente interno, vamos falar aqui das minhas funções fisiológicas. Frequência cardíaca, temperatura, respiração, toda a parte hormonal, isso é o meu ambiente interno. Esse ambiente interno, ele é controlado para ser mantido em equilíbrio mediante as alterações do ambiente externo, que é o meio ambiente, né? Então, se está frio, eu tenho algumas alterações para manter a minha temperatura corporal. Se está calor, eu tenho alterações para manter minha temperatura corporal, né? Então eu vou responder a esse ambiente externo, né, equilibrando o meu estado ali de homeostase. Por isso também que a gente fala que ele é um equilíbrio dinâmico e não um equilíbrio estático, porque as minhas variáveis fisiológicas elas flutuam ao redor de um ponto fixo. Vamos traduzir isso? A minha glicose ela nunca é 90. Ela sempre está variando, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas ela está girando em torno de 90. A minha frequência cardíaca nunca é 80 batimentos e constante. Ela está para cima, está para baixo, ela está variando em torno desse valor, que é o meu ponto fixo. Isso é homeostase, meu estado de equilíbrio fisiológico dinâmico ali. Quando eu submeto o meu organismo a um estresse, e o exercício é um estresse, tá? Então a gente, né, na graduação, quando a gente vai dar curso, a gente sempre começa assim, né? O exercício é bom ou ruim? E aí todo mundo, não, é bom, é bom, é bom. Não, o exercício é ruim, o exercício é um estresse, o exercício quebra a minha homeostase. Qual a vantagem do exercício? Toda vez em que eu submeto o meu organismo a um estresse, eu tenho respostas alostáticas. Meu sistema, ele tem respostas, por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a temperatura corporal, melhora os mecanismos de termólise, que é essa quebra da temperatura corporal, essa dissipação de calor, aumenta a frequência cardíaca para manter o oxigênio necessário para o músculo funcionar. Eu tenho essas séries de alterações que vão manter o meu organismo num estado de equilíbrio para que ele não entre em colapso mediante a esse estresse. São os mecanismos alostáticos.
E aí, toda vez que eu submeto o meu organismo a um estresse, ele tem essa resposta, esses mecanismos alostáticos são ajustados para que, num estresse de mesma magnitude, não cause tanto uma quebra assim da homeostase. Então, significa assim, que se eu treinei 12 quilômetros hoje, estressou demais meu organismo. Eu treinei 12 quilômetros daqui uma semana, estressou meu organismo. Depois, mais 12 quilômetros uma semana, estressou, mas estressou menos. Então, o organismo vai tendo uma adaptação, ele vai ficando cada vez melhor nessa resposta alostática. Né? Para quê? Para que um estresse de mesma magnitude não cause novamente essa quebra muito grande da homeostase. Uhum. E aí, qual a grande relação que eu falo que o treinador ele é? Na verdade, o treinador ele é um gestor Do estresse. do estresse. Na verdade, o que eu faço é o quê? Quando eu vou prescrever a carga externa, eu só estou organizando o estresse. E aí eu tenho que prescrever a carga externa de acordo com o estresse que eu quero gerar para alcançar a adaptação que eu quero. Uhum. Então, vamos traduzir isso, por exemplo, o que causa hipertrofia? Volume de treinamento, o estresse causado na sessão. Esse estresse causado na sessão ele vai desencadear mecanismos fisiológicos que vai aumentar a síntese proteica. Mas qual o estresse que eu preciso gerar para desencadear a síntese proteica? Tensão mecânica, estresse metabólico, talvez o dano muscular. Trazendo pontos, não vamos discutir sobre eles, alguns são questionáveis, mas esses serão os principais. E a partir disso, eu tenho uma síntese proteica aumentada, vou ter uma reparação tecidual e esse músculo ele vai voltar reparado e com um pouco mais de calibre, digamos assim, um pouco mais de volume, né? O que sessão por sessão é insignificante, mas a longo prazo, depois de 3, 4, 5 semanas, eu vou ter uma diferença significante do tamanho desse meu músculo. Porque ele se adaptou a um estresse para que um estresse de mesma magnitude não quebre novamente aquele todo estrago que a primeira sessão de treinamento fez. Exato. Então toda vez que eu vou treinar, eu saio todo dolorido, inflamado, dano muscular, um baita de um estresse. Que é isso que o Breno trouxe. Dano muscular, eu tive hipóxia, eu tive alteração hormonal, eu tive estresse tensional, tudo isso, metabólico grande, alterações metabólicas grandes, tudo isso está relacionado a essa carga interna de treino, Exato. que aquela carga externa me trouxe. E aí, quando eu vou prescrever o treinamento, não importa se eu estou fazendo 4 de 8, 3 de 15, 4 de 4, plantando bananeira, fazendo pilates, fazendo crossfit, ou fazendo qualquer outra coisa, se o estresse muscular for semelhante, Exato. a adaptação será. Exato. Se qualquer estresse que eu faça que tenha uma somatória de mecanismos que no fim aumente a síntese proteica de forma semelhante, eu vou ter uma hipertrofia de forma semelhante. Quer ver um outro exemplo? Se eu quero biogênese mitocondrial, eu preciso de um estresse. Biogênese mitocondrial, vamos lá, né? Para quem está ouvindo ali não é muito da área, vamos entender. Mitocôndria é uma organela celular que tá dentro da sua célula ali e ela é responsável pela respiração celular. Vamos simplificar, tá? Exato. Então, se eu quero melhorar, por exemplo, meu consumo de oxigênio, meu condicionamento cardiorrespiratório, eu preciso também melhorar o tamanho e o número de mitocôndrias que eu tenho dentro da minha célula muscular. Isso vai fazer com que eu utilize esse oxigênio que chega de uma maneira eficiente para produzir energia. Então, isso é o tal da biogênese mitocondrial. Qual o estímulo que faz com que eu aumente a síntese proteica lá para que eu consiga ter um aumento do tamanho e do número de mitocôndrias? Basicamente é uma hipóxia ali, uma queda na concentração de oxigênio naquele ambiente. Certo? Exatamente. Como que eu causo uma queda ali, uma concentração de oxigênio naquele ambiente? Cara, eu posso botar um garrote no meu braço, que é o tal do restrição de fluxo sanguíneo. Eu posso fazer um volume muito grande, ou eu posso fazer tiro intervalado. Desde que eu tenha esse estímulo, eu vou levar a biogênese mitocondrial. Talvez por caminhos diferentes. Tem um estudo publicado no Journal Physiology, que é muito legal, que é um ponto e contraponto. São dois grandes grupos que pesquisam biogênese mitocondrial. Um deles fala, o título do artigo é: o volume é mais importante do que a intensidade para biogênese mitocondrial.
O outro artigo, o título é: a intensidade é mais importante para o aumento da biogênese mitocondrial. Ao final das contas, os dois chegam à mesma conclusão, que tanto volume quanto intensidade são importantes para a biogênese. Só que o que defende volume fala que o volume é melhor porque você tem menor estresse neuromuscular e menor aumento de frequência cardíaca e menor desgaste. Legal. O que defende o alta intensidade fala que a alta intensidade é importante porque eu faço o treino em menos tempo. Exato. Ele é time efficiency. Mas, ok, vai levar para o mesmo caminho. Então não é a carga externa que determina, é a carga interna que determina. É o estresse que vai ser causado no organismo, exatamente. Voltando no ponto anterior, até que você falou sobre adaptação, sobre eu faço um treinamento e sinto dor muscular, é outro tipo de adaptação, né? Tanto que a gente pode chamar, tem um nome que é o efeito da carga repetida. Toda vez que eu repito um treinamento com um estímulo parecido, eu vou ter menos dano muscular, consequentemente eu vou ter menos percepção de dor. Vou estar mais preparado para a sessão seguinte, por exemplo. Né? Isso. Algo que você tinha trazido também. Já adaptei. Exato. Mas aí então, Brendo, então a gente sabe que a prescrição de treino ela nunca deve ser feita só com base na carga externa. Então aí é uma coisa que já me irrita um pouco quando a gente fala em treinamento esportivo, porque é o quê? O que é melhor? Faço esteira antes da musculação? Faço musculação antes da esteira? 4 de 8 é hipertrofia, 3 de 15 é resistência? Tenho que fazer HIIT para aumentar o VO2? Tenho que fazer... Ainda falam em fazer gordura mais do que 30 minutos para queimar gordura durante o exercício, zona de queima de gordura ainda em 2025, isso ainda é falado, mas isso pouco importa. O que importa é eu tenho que olhar o quê? Qual o estresse que eu quero gerar internamente, e aí eu vou organizar a carga externa de acordo com evidências, preferências e objetivos do meu cliente, aluno, atleta, como você quiser chamar, ou paciente, tá? E só que tá bom, como que eu sei então se ele adaptou, se ele não adaptou? Como que eu sei se gerou aquilo ou não gerou aquilo que eu queria? Aí a gente entra em monitoramento. Exatamente. Né? E a gente tem diversas formas de monitorar. Algumas formas que podem ser utilizadas no treinamento de força, outras que podem ser mais eficientes no treinamento aeróbico. Mas o importante é saber como monitorar o treinamento. Vamos lá, a gente estava falando do meu treinamento, né? A gente começou dando um exemplo sobre mim. Como você monitora as minhas respostas e sabe que eu estou preparado para o treino seguinte, ou se ajusta ou não o pace que eu devo correr? Então vamos lá. Uma das mais fáceis e com evidências muito robustas é o que a gente chama de PSE da sessão. Percepção de esforço da sessão. Todo mundo pode utilizar isso. Não tem tecnologia envolvida e baixo custo. Não tem tecnologia e baixo custo. Basicamente é uma escala que ela pode ir de 6 a 20, a famosa escala de Borg, ou uma escala que vai de 0 a 10, em que eu vou responder quanto que foi cansativo o meu treinamento. Então, eu não posso responder logo após, sim, acabou o treino, responde, e isso parece que não é muito legal, porque eu preciso de um tempo para dissipar aquela sensação do último estímulo. Né? O que isso significa? Se eu terminar eu comecei um treino de corrida dando tiro e no final terminei leve. Se eu falar para você, como é que foi o treino hoje? Eu vou lembrar do leve, eu vou te responder jogo de cara, o leve. Se eu deixar mais ou menos uns 15 minutos para você responder, você vai falar, pensa na sessão global, como é que foi de 0 a 10? Sendo 10 foi muito, muito difícil e 0 foi muito, muito fácil. Como é que foi essa sessão de treino, numa maneira geral, o esforço demandado ali para realizar essa sessão? E aí eu vou responder dessa sessão. E aí eu vou pegar o que eu respondi, então eu vou responder 5. Foi moderado ali, ligeiramente cansativo. Quanto tempo durou a sessão? A sessão durou 60 minutos, certo? 6 vezes 5 costuma dar 30. Então eu tenho 300. Multipliquei tempo da sessão pela percepção que eu respondi, me deu 300. 300 o quê? 300 unidades arbitrárias, não tem uma unidade definida. Exato. 300. Esse 300 é a sua medida de carga interna daquela sessão de treino. É uma representação do que aconteceu autorrelatada ali, junto com a duração do treino, que é importante, do que aconteceu fisiologicamente. Tem estudos já mostrando, comparando isso, essa simples pergunta com o exame de sangue,
parte fisiológica, hormonal, um monte de coisa, e dando que é muito semelhante. Então é uma das maneiras mais fáceis e que está sendo mais utilizado hoje para controlar. Por isso que o seu Garmin, ao final do treino, ele pergunta para você como é que foi a percepção do treino hoje. Então responde certinho ali que você vai ajudar o seu treinador. Com toda certeza. Beleza, eu tenho uma métrica daquela minha sessão. Por exemplo, se na próxima semana eu fizer exatamente o mesmo treino, eu posso saber se eu estou numa melhor prontidão ou se eu realmente estou melhor. Porque esse número pode dar mais baixo, né? Posso correr exatamente o mesmo tempo e relatar uma menor percepção de esforço. Mas vamos lá, eu tenho uma semana inteira de treinamento. Deu 300 em um dia, deu 450 em outro, depois deu 200 em outro. A somatória dessa sessão pode ser relevante para a gente calcular uma variável muito importante que se chama monotonia de treinamento, né? Que aí vai ser relevante para a gente saber se a gente faz ajustes ou não. Explica um pouco para a gente o que seria essa monotonia. Muito bem, a monotonia de treinamento não é porque o seu professor não varia o estímulo e os seus treinos estar monótonos, também é, né? Mas não é essa a ideia, a monotonia da carga interna de treino, tá? Então eu vou de novo lá, paciência, depois eu vou vir para a prática aqui. Eu tenho um estudo publicado com o professor doutor Renato Barroso, da Unicamp, coordenador do CEOs, o grupo lá da Unicamp, um grupo muito bom que estuda pesquisa de esporte. A gente fez um estudo bem legal com nadadores. Então o treinador ele ia lá e fazia um treino de intervalado, alta intensidade, tudo. E aí a carga interna do atleta, o atleta não fazia tanto aquilo que o treinador tinha prescrito, ele jogava um moderado forte ali, não chegava a ser tão intenso o treino e dava uma carga interna de treino, sei lá, vou chutar um valor, tá? 400. Aí no outro dia, se ele fez um treino de tiro num dia, no outro dia ele tinha que fazer um treino mais leve de rodagem. E aí o tempo da sessão influencia também. O leve ele não fazia tão leve, ele fazia um moderado leve, o tempo da sessão era maior, porque ele estava só rodando, e aí quando ele ia ver a carga interna de treino de novo, da percepção pelo tempo, né, multiplicado ali, dava também 400. Então o que acontece? Apesar do treinador ficar colocando leve, fraco, a carga interna de treino era muito semelhante, algumas vezes induzida pela intensidade, outras vezes pelo volume alto de treino, e no final ele estava a semana inteira treinando em 400. Então ele tem uma monotonia alta de treinamento. Exato, aí que tá. O atleta pode pensar, pô, eu tô fazendo tiro, eu tô fazendo muita força na terça, na quarta eu corro leve, na quinta eu faço força de novo, na sexta eu corro leve. Eu estou variando o treino. Isso é excelente para mim, né? Então, se você olhar simplesmente para a carga externa, até parece. Mas pode ser que a carga interna, o estresse que você causa no seu organismo esteja variando pouco. Pode ser que você esteja sempre fazendo o mesmo estresse, né? E isso a literatura mostra que não é interessante, né? Porque a gente não vai conseguir otimizar a melhora do desempenho. E também a baixa variação pode estar associada a maior possibilidade de lesões, pode estar associado a um overreaching, ou um próprio overtraining, e, consequentemente, pode afetar a sua prontidão dos treinos seguintes. Pode ser que, em determinado momento, você não consiga desempenhar bem realmente no seu treino intenso, né? Então, a longo prazo, vai afetar a sua evolução no treinamento. É isso aí. Então, por que não é legal você correr sempre igual? Então, tem gente que começa a correr e fala, vou começar a correr, né? Projeto de verão, sei lá, na segunda-feira, aí o cara começa a correr, ele faz sempre que ele sai, ele corre 5 km moderado. Se você sair 2 vezes por semana, sei lá, na segunda e na sexta, na segunda e na quinta, até que não vai ter tanto problema, porque nos outros dias você recuperou. Mas se você ficar fazendo isso 4, 5 vezes por semana, você vai estar sempre dando o mesmo estresse, eu não tenho variação. Eu preciso variar o estresse. E aí, como a gente conversou aqui, esse estresse interno precisa ser variado. Então, além de eu não poder fazer sempre a mesma coisa, eu tenho que conseguir organizar isso para que eu tenha treinos realmente fortes e que eu tenha treinos realmente leves durante a semana e não na carga externa, na carga interna de treino, monitorando isso. Exatamente. Senão é o que o Breno falou, aumenta o seu risco de lesão e aumenta o seu risco de não evoluir, overtraining. Aí você treina, não evolui, só fica cansado, aí começa a doer do lado do joelho, você tá na corrida, aí começa a doer o cotovelo, você jogando tênis. Aí você começa a falar do seu amigo lá que tá melhorando mais que você, corre a menos tempo. E aí você começa, né, se comparar com os outros, e aí começa a complicar. Exato. E aí o que eu faço, então? Eu vou somar todos os meus treinos da semana. Eu tenho uma média, né? E aí eu vou ter a soma total
que é a minha carga da semana. Exato. Aí eu vou ter a média da semana. E aí, para quem gosta aí um pouco mais de matemática, eu vou fazer o desvio padrão, que é uma medida de dispersão ali, né? O quanto que eu tenho um distanciamento dessa média. Então, sei lá, a média da semana deu 400 unidades arbitrárias. A média. Só que eu tenho um desvio padrão de 300. Então, pô, significa que variou muito, né? Agora eu tenho uma média de 400 unidades arbitrárias. Só que meu desvio padrão é de 100. Então eu variei pouco o estímulo na semana. Então um treino foi mais monótono do que o outro. Tem um cálculo para fazer isso que eu faço o quê? Eu pego a média e divido pelo desvio padrão. E aí vai me dar um índice. Se esse índice der a menos do que 2, significa que tá ok, eu tô variando. Se esse índice der mais do que 2, meu treino tá com alta monotonia. Carl Foster trouxe isso pra gente, né? Lá na década de 90 ainda. O que ajudou muito ali no monitoramento do treinamento, cara. Esse dado é muito relevante pra gente. É bem legal. Demais. E essa é uma maneira de eu monitorar, então, a carga interna de treino pela percepção da sessão. Exato. E aí, quem gosta de planilhar ali, gosta de usar a inteligência artificial, colocar todos os seus dados, já fica a lição de casa aí, faz uma planilhinha, faz um sisteminha no IA, que você vai responder a sua percepção de esforço, vai pegar o tempo que você ficou correndo e vai começar a calcular ali a sua carga de treino diária, sua carga semanal, a média, o desvio padrão, a monotonia e o strain. Exato. Beleza, falamos de uma forma muito interessante a gente monitorar, todo mundo pode ser monitorado assim, mas agora, beleza, eu tenho o meu relógio, eu tenho meu amigo que corre com frequencímetro, e ele se interessa mais pelos dados objetivos, né? Como a gente calcula essa carga interna e esse estresse pelos dados ali do meu GPS, do meu frequencímetro? Boa. A maneira mais fácil da gente calcular isso, a gente vai falar aí, eu vou olhar para o dado mecânico e vou olhar para o dado fisiológico. Eu vou olhar só para o dado fisiológico. E aí a gente tem um problema, que é assim, quando a gente olha para Training Peaks, que é uma ferramenta que muita gente usa ali, a gente usa mesmo na assessoria, ele calcula uma coisa lá que chama o IF, que é o índice de fadiga, ele calcula o TSS, que é o Training Stress Score, que é mais ou menos isso que a gente está falando, é a carga interna de treino. Ele vai calcular a carga aguda e a carga crônica de treino, tá? Só que ele calcula isso por variáveis mecânicas, basicamente, tá? Então ele usa o quê? A potência, o tempo que você ficou na potência, quanto tempo você ficou para conseguir fazer esses cálculos. É mecânico. E tem alguns pesquisadores, por exemplo, o Aaron Coates e o Impellizzeri, que eles criticam muito essa ideia de usar dado mecânico e principalmente essa relação da fadiga aguda e crônica. Então, se você entende como que isso é calculado, eu consigo rapidamente ali, organizando o treino, manipular a sua fadiga crônica só porque eu entendo o que é aquela carga mecânica ali, o que realmente, às vezes, não representa o que está acontecendo fisiologicamente. Então, eu olharia também para a frequência cardíaca. Tá? Então, a gente olha também para a frequência cardíaca, qual a frequência cardíaca que você estava para realizar aquela determinada potência, né? Então eu faço uma relação entre potência e frequência cardíaca ali. Então se eu, sei lá, estava pedalando a 200 watts, a 150 batimentos num dia. No outro dia estava pedalando a 200 watts, a 140 batimentos, 10 batimentos a menos. Isso pode indicar que aquele treino teve uma carga interna menor, porque eu estou numa frequência cardíaca menor, tá? Pode indicar que eu estou mais adaptado, que eu estou mais hidratado, porque o calor, o ambiente influencia na frequência cardíaca, né? Um parâmetro que chama cardiovascular drift. O que é o cardiovascular drift? Né? A minha frequência cardíaca, depois de 20 minutos de exercício, ela vai começar a subir para o mesmo trabalho produzido. Então, se eu estou correndo a 10 km por hora e eu não mudo a intensidade, a minha frequência cardíaca começa a subir. Por quê? Porque eu começo a desidratar, a temperatura corporal aumenta, eu tenho que ter um redirecionamento de uma variável que chama débito cardíaco, tá? Para ir para a periferia trocar calor e também agora para suprir o meu músculo. Então eu tenho essa alteração. Só que tem um outro ponto, a frequência cardíaca também ela pode estar mais baixa, Breno, sabe por quê? Porque eu estou cansado e meu sistema parasimpático se
simpático, eles estão desregulados por esse motivo? Estão desregulados. Então, olha lá, é fácil a gente pensar assim, né? Eu tô pedalando a 200 watts, minha frequência estava 150. Agora eu tô a 200 watts, minha frequência está 135. Ó, Olha diretamente, porra, tô melhor. Eu tô melhor. Mas não é assim que funciona às vezes sempre, não, né? jovem gafanhoto, às vezes não, né? Exato. Às vezes eu posso estar com uma fadiga acumulada. Então, quando eu tô com uma fadiga acumulada, eu tô com uma dificuldade ali em subir essa frequência cardíaca, um atraso simpático ali em subir essa frequência cardíaca, e aí eu vou apresentar uma frequência cardíaca mais baixa, mas eu não quer dizer que eu estou mais treinado, quer dizer que eu estou com uma carga acumulada aí. Isso está vindo com outros sintomas. Provavelmente você está mais cansado, você não está dormindo direito, seu estado de humor está alterado, a perna está sentindo mais pesada. Sua frequência tá mais baixa, mas sua percepção tá maior, né? Putz, será que eu tô melhor? Minha frequência tá mais baixa, mas, pô, tá mais difícil de manter isso aqui. Acho que vou ter que diminuir o esforço, acho que vou quebrar se manter, né? Então, você consegue saber também se realmente há uma melhora ou não. Mas olhando para a sua frequência cardíaca, tem uma variável que é mais utilizada hoje em dia, que a galera está com anel, pulseiras para todos os lados, que representa melhor, talvez, esses dados cardíacos. De prontidão, né? Saber se realmente sou recuperado ou não. Nossa, é muito relevante. Quando eu tive a oportunidade de usar o anel, eu olhava sempre, assim, para saber como eu tinha sido a recuperação do dia anterior, o quão preparado eu estava para o treino daquela manhã. Conseguia ver até a queda dessa variável, a piora dessa variável, pelo fato de eu ter tomado um pouquinho de vinho no dia anterior, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Então, é muito interessante para a gente monitorar a prontidão do nosso atleta, a nossa própria prontidão. Explica pra gente aí o que é essa variabilidade, né? Se eu tenho a frequência cardíaca, essa não é a principal variável? Eu preciso usar outra variável relacionada aos batimentos do meu coração? Sim, tem essa variável que ela é bem melhor para essa parte de monitoramento do que a frequência em si, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Bora para fisiologia? Explica aí pra gente. Bora lá. Meu coração, eu vou usar uma referência da minha época, Indiana Jones. Indiana Jones, ele enfiava a mão... Não, o índio enfiava a mão dentro do corpo lá do cara, tem uma cena do filme, ele tira o coração continua batendo. Isso é real, o coração continua batendo? Não por muito tempo. Mas ele vai continuar batendo porque ele tem a sua capacidade de disparo, automaticidade. O coração ele dispara o seu próprio estímulo elétrico e ele propaga esse próprio estímulo elétrico. Então é um marca-passo cardíaco, a frequência cardíaca intrínseca. Então seu coração ele é capaz de gerar essa própria frequência de disparo, ele bate sozinho. Mas quando ele está no meu corpo, que não é o caso de eu tirar o coração do corpo, ele sofre influência do sistema nervoso. E aí eu tenho o sistema nervoso simpático, que é aquele sistema que aumenta a frequência cardíaca. E eu tenho aquele sistema parasimpático, que é a frequência que diminui a sua frequência cardíaca. É o sistema que diminui a sua frequência cardíaca. Então eu tenho o sistema simpático, a gente fala que é o acelerador do coração, e o sistema parasimpático a gente fala que é um freio do coração. E os dois estão sendo apertados ao mesmo tempo, freio e acelerador ao mesmo tempo, o tempo inteiro. O que muda ali é a magnitude. Às vezes eu tiro um pouco mais o pé do freio e às vezes eu aperto um pouco mais o acelerador. Então, quando eu andava de kart, já andou de kart? Já. Já andou de kart? Algumas vezes. Eu não sou terrível no kart, né? Então eu não sei se eu pilotava certo, mas o que eu fazia? Eu ficava o tempo inteiro acelerando no talo e eu ia controlando ali, freando, né? Então, mais ou menos o coração assim, o que vai determinar a frequência cardíaca no começo, quando eu tô aqui em repouso, quanto ela vai subir, é essa retirada vagal, é a retirada parasimpática. Então, quando eu tiro o pé do freio, o que acontece? Eu tô acelerando, a frequência cardíaca sobe. Em determinado momento, depois de uns 100, 110 batimentos, aí eu preciso ativar o simpático. Aí o simpático começa a ser ativado e a frequência cardíaca vai subir. Né? Só para a gente entender o que é esse sistema simpático e parasimpático. Né? É responsável, por exemplo, pelo mecanismo de luta ou fuga, que é quando eu tomo um susto, o coração acelera, o sistema simpático acelerou. E quando eu termino de comer, eu fico naquela preguiça, né? Que é o sistema de descanse e faça a digestão.
que é o parasimpático aumentou. Então eu vou ficar ali deitadão, porque o parasimpático diminui a frequência, me deixa num estado mais tranquilo, mais em repouso, mas ele acelera o meu sistema digestório. Por isso que, Brendo, sua mãe falava para você não fazer exercícios físicos. Não corre, menino, que você acabou de comer. Era por isso, né? E fazia sentido, né? Realmente fazia sentido. De todas as coisas que nós escutamos ali dos nossos pais, dos nossos avós, essa era um que realmente fazia sentido. Era o que fazia sentido. Mas sabe porque concorre, né? Mas sabe o que não fazia sentido? A gente pode contar causa no podcast? Pode, é nosso, né? Claro. A galera vai ouvir. O que acontece muito assim, não vou contar quem é, mas é uma pessoa que me criou desde pequeno, né? E a minha sogra, minha mãe e minha sogra, com as minhas filhas, elas falam assim, não pode ir na piscina depois que comer, que vai ter uma congestão. Não pode ir na piscina depois que comer. Vai na cama elástica. Não faz o mínimo sentido, né? É melhor ele ficar na piscina ali, quietinha, tranquilinha. Exato, você tem um boiando, efeito da água, né? ali, mas, na cama elástica ela vai estar fazendo atividade física, a briga do sistema simpático para simpático vai ser muito maior. Exato, né? Em determinado momento, o organismo ele pode, de certa forma, até achar que precisa realmente fazer o sistema simpático trabalhar mais na nossa periferia, né? No músculo, aumenta a frequência cardíaca, e o nosso sistema digestório, ele fica sobrecarregado. É por esse motivo que algumas pessoas até vomitam. Né? Coloca pra fora as comidas, porque eu não consigo fazer digestão agora, porque eu preciso fazer força, preciso correr, tô em perigo. É quase como se fosse uma analogia dessa forma, né? Se ele comeu e tá correndo, ele só pode estar em perigo, né? Exato. E aí a gente volta então para a variabilidade. A variabilidade é uma medida que eu tenho para saber esse balanço autonômico, né? O sistema simpático e parasimpático a gente vai chamar de sistema nervoso autônomo. E aí esse balanço autonômico é o quanto o simpático e o parasimpático eles estão ativados. Então quando eu coloco ali o meu relógio, o meu anel, e ele me dá um número, o que é esse número? Cara, tem diferentes maneiras de eu identificar esse balanço autonômico. Essa é uma medida que é a raiz quadrada do desvio padrão da derivada de Fourier, tá? Tem um bagulho matemático que a gente não vai, RSSD, não sei das quantas. É um número ali, um cálculo matemático que ele vai calcular a sua variabilidade da frequência cardíaca. Quanto maior esse número, significa que maior a sua ativação parasimpática. Quanto menor esse número, significa que seu parasimpático está menos ativado. Tá? Então, o bom é ter uma variabilidade da frequência cardíaca alta. Isso indica um balanço autonômico alto, né? Algumas pessoas até confundem, né? Quando escutam isso pelo primeiro momento. Então se o meu coração ele bater mais ritmado, é ruim? Não deveria ser isso que deveria ser melhor? Então ter um ritmo mais frequente do meu coração? Na verdade, não, né? A gente está falando do intervalo RR, né? Que é um batimento entre outros. Então, quanto mais variar, né? Quanto maior for o número da variabilidade, melhor. Mais recuperado você está. Então, consequentemente, você está mais preparado para fazer um treino na sequência, né? Um treino no dia seguinte, assim por diante. É isso. A variabilidade, ela mede essa parte, né? Sistema simpático e parasimpático, e é isso que o Breno trouxe, né? E aí, o que é um número alto? Não existe um número alto padrão, tá? Muito a gente individual. tem que ver o nosso. Tem que fazer o baseline 7 dias, entender qual que é o seu padrão de variabilidade. A partir dali, a gente começa a monitorar. Então, o que acontece? Toda vez que a variabilidade está baixa, o que indica? A variabilidade está baixa, quer dizer que você fez um treino intenso, ou você dormiu mal, ou você bebeu muito, e você não está tão apto assim a fazer um treino tão intenso. Pode ser que você tenha um treino com uma carga interna alta. Talvez você não esteja preparado para entregar isso. Talvez seja necessário fazer algum ajuste no seu treino, né? Ou diminuir o tempo, ou diminuir a intensidade, ou mesmo os dois, para que aquela carga interna seja mais baixa. Variabilidade subiu. Você conseguiu recuperar com qualidade, né? De forma eficiente, o que é bom. Então você está com a melhor prontidão para continuar com os seus treinos. Então, se a gente fosse simplificar ao máximo o processo de treinamento, seria o quê? Porrada, variabilidade caiu. Monitoro, dia seguinte, tá baixa, faço treino leve. Monitoro no dia seguinte, tá baixa, faço treino leve. 48 horas depois, tô dando um exemplo, tá? Não quer dizer que ela vai subir. Mas subiu. O que eu faço? Porrada. Porrada, 2 dias de baixo, demorou, subiu de novo. Porrada. Então eu ficaria
variabilidade voltou ao estado de repouso, voltou ao estado padrão ali, melhorou, aumentou, eu tô apto para fazer um treino de alta intensidade. Variabilidade tá baixa, não tô apto para fazer um treino de alta intensidade. E assim a gente vai monitorando. Mas sabe o que é legal? Outro caso de pandemia, e aconteceu recentemente também comigo, gripe, né? Então, na pandemia, assim, eu subi no rolo, na época eu até tava monitorando no Instagram, botando no Instagram minha variabilidade da frequência, toda vez que eu ia fazer um treino, eu botava lá a variabilidade. E minha variabilidade, eu não lembro exatamente qual o valor, mas acho que ela ficava em torno de 60, 70 no baseline, assim, que era o normal. E aí teve um dia que ela tava 35, aí todo mundo até brincou, né? Quem entende ali, mandava, pô, você tá zoado, tá zoado. Você nem tinha feito um treino, né? Nem tinha feito treino. Intenso. Antes de treinar, sentado em cima da bicicleta ali, ela já deu, né? Porque eu fazia sempre antes de começar a pedalar, no rolo em casa. E aí fiz um treino mais leve, porque falei, pô, realmente eu não tinha um treino intenso para fazer. Falei, vou jogar alguma coisa leve ali, mais rodadinha. No dia seguinte eu comecei a ter sintomas de Covid. Isso é muito legal, né? Tipo, não você ter Covid, claro. Mas isso é muito, muito nítido, assim. Tanto com o Everton quanto outros alunos que eu já treinei, que eu tive a oportunidade de acompanhar a variabilidade. Mas, cara, mesmo ele tendo vindo de dias com a baixa carga interna, o que, consequentemente, a gente espera que essa variabilidade seja alta, do nada ela cai, né? Nossa, minha variabilidade está baixa hoje. Eu tô me sentindo bem ainda. Você não estava se sentindo mal ainda, né? Não, isso acontece bem, muito. A variabilidade, nada. ela pode ser usada até para a gente prever que pode estar acontecendo alguma coisa, né? Então, quando você está ficando doente, o seu organismo ele já começa a ter algum déficit, né? Mesmo antes de você ter os sintomas. E pode ser que no dia seguinte você já apresente os sintomas de já tinha um fator doença, estressor né? ali, só não tinha o sintoma, né? Exatamente. Isso é muito legal, né? Então a variabilidade da frequência cardíaca é uma medida que a gente está usando muito hoje em dia, com anel, relógio, pulseira, né? Uma coisa interessante também é que uma carga interna alta pode piorar o seu sistema imunológico, né? Então não necessariamente você fazer um treino intenso, mesmo que você faça um treino leve ou moderado por muito tempo, também é uma carga interna alta, tá? Tanto um quanto o outro podem afetar o seu sistema imunológico. Se você já está entrando em uma doença, né, em uma fase que você está doente, um treino intenso logo antes pode piorar esses seus próximos dias, Sim, né? se eu não tivesse olhado para a variabilidade, tivesse feito um treino de alta intensidade ali do jeito que estava programado, que era uma pancadaria, um tiroteio ali, isso ia gerar uma carga interna bem alta, um estresse interno bem alto, dentro de um ambiente que já estava num estresse, meu sistema imunológico ia ficar pior ainda, talvez o efeito do Covid tivesse sido maior. Não dá muito para a gente saber ao certo, né? Mas é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade, é um risco. E assim, infelizmente a nossa idade vai chegando, né, Breno? Então já estou com um pouquinho mais de idade do que você vai chegar lá no meu momento, né? Mas hoje, com 45 anos, por exemplo, quando a gente começa a treinar um pouco mais, então aumenta a carga de trabalho, a carga de treino, a carga interna de treino. Então, por exemplo, na fase de ciclos, aconteceu isso nessa semana, né? A gente treinando mais pesado, esse mês, treinando mais pesado para a prova de Hyrox lá que a gente foi fazer. Cara, e na semana antes ali, gripe. Semana antes, gripe. Então, se eu coloco, eu não posso mais vacilar. Se eu coloco muito estresse, aumento carga de treino, não como direito, não durmo direito, o sistema imunológico está mais fraco, ele vai cair. Então, quanto maior a sua faixa etária, mais cuidado você tem que tomar e maior tem que ser esse monitoramento. Quando eu tinha 20 anos, você treina que nem um maluco, não dorme e não fica gripado, né? Agora, qualquer 4, 5 sessões de treino seguidas de alta intensidade derruba meu sistema imunológico de um jeito que é absurdo, né? Exato. Quando a gente treina pensando em desempenho, a gente pode piorar o nosso sistema imunológico. Tem algumas evidências mostrando até que as pessoas que têm um melhor sistema imunológico, que trabalha de forma mais eficiente, que fica doente com menos frequência, são as pessoas que treinam de forma moderada. Não é nem quem treina muito pouco ou não treina, e nem quem treina muito, né? Então, isso realmente pode acontecer. Pode ser que em ciclos mais intensos, né? Pode ser que a gente fique mais doente. Isso até pode diferenciar o atleta do não atleta, né? Alguns indivíduos, eles, por algum motivo, eles conseguem não ficar tão doentes com treinos de alta intensidade, né?
Então, algumas evidências mostram até que o atleta ele consegue suportar mais estresse sem ficar doente, o que pode interferir até em relação às adaptações. Pode ser que esse seja um dos motivos que ele consiga desempenhar melhor. Ele precisa parar de treinar menos porque ele consegue aguentar aquele estresse ali, né? Mas querem entender bastante sobre o sistema imunológico e exercício, a importância da suplementação de carboidrato e proteína depois da sessão de treino. Professor Fábio Lira, da Unesp, de Presidente Sim. Prudente, a lenda ali, tem bastante artigo publicado, tem um livro publicado sobre isso. Fica aí a referência de uma das minhas consultas quando eu falo em sistema imunológico. Eu ligo pro Fábio e falo, Fábio, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque é a referência máxima aí que a gente tem hoje nessa parte, pelo menos para mim. Mas a gente falou percepção, a gente falou de frequência cardíaca, mas também a gente tem como monitorar a parte neuromuscular e o que a gente utiliza ali muito aqui é o salto com contramovimento. Isso. É a maneira de verificar se a nossa capacidade de produção de força está mantida, né? Então a gente monitora tanto a prontidão, né? Se um indivíduo que salta 40 centímetros chega para treinar comigo e durante a parte de monitoramento o salto dele está com 37, né? Claro que não necessariamente ele está pior, a gente tem que ter alguns dados estatísticos para garantir que ele piorou, mas vamos imaginar que sim, né? Então a capacidade de produção de força dele diminuiu, ou seja, possivelmente a 1RM dele está mais baixa naquele dia. Força máxima. A força máxima dele está mais baixa naquele dia. E se eu colocar a carga prévia que eu pensei para aquela sessão, eu vou estar treinando de forma submáxima para aquele dia. O que, consequentemente, pode afetar até a recuperação dele para o treino seguinte, né? Então, se a gente utilizar o salto vertical, pode ser que seja uma métrica importante para a gente fazer os ajustes de treino também. Além de que, claro, a longo prazo, a ideia é fazer esse salto aumentar. Então, monitoramento também para verificar a melhora do desempenho. Mas, beleza, eu trouxe o salto, mas uma coisa muito importante para a gente ter assertividade, para saber se aquele atleta está melhorando, está mantendo o desempenho ou piorando, é nós juntarmos diferentes métricas. Ou seja, se eu tiver a altura do salto vertical daquele atleta, se eu monitoramento neuromuscular. Monitoramento neuromuscular. Se eu tiver também a variabilidade da frequência. Monitoramento autonômico ali, balanço autonômico, fisiológico. Exato. Se eu tiver a variabilidade, eu acabei de falar variabilidade, né? Mas se eu tiver também uma percepção de prontidão, uma percepção de esforço ou de recuperação monitoramento mais baixa, autorrelatado, percebido. Exato. Se todas essas métricas caíram, eu consigo ter um ajuste mais preciso, né? É isso, a gente faz um mapeamento, monitora né, os atletas todos aqui na CRV. Exato. O atleta chega, ele responde no tablet um questionário de well-being. Então, nesse questionário de well-being, eu sei como é que tá a fadiga, o sono, o estado de humor, a alimentação e prontidão desse atleta. Ele aquece e salta. Quando ele salta, eu sei como é que está o aspecto neuromuscular desse Exato. atleta. Então, a gente não faz a variabilidade. Se ele usa um relógio, alguma coisa, a gente também puxa esses dados da variabilidade. E aqui a gente usa também a velocidade do movimento. Mais uma a gente não métrica vai entrar nisso agora muito a fundo, mas é o tal do VBT como uma estratégia de monitoramento também. A gente pode voltar para falar do VBT, os diferentes papéis do VBT, depois num outro momento, né? Pra gente também não sair muito do assunto. Mas é a importância, assim, então vamos lá. Por que eu não posso treinar sempre igual? Porque você precisa variar o estresse interno de treinamento, sua carga interna de treino. Você não pode submeter o seu organismo sempre ao mesmo estresse. Sempre o mesmo estresse leva à lesão. Breno, a lesão, eu tenho duas maneiras de ter lesão. Uma delas, uma porrada, algo agudo, tão alto, um estresse agudo tão alto a ponto de gerar um colapso ali fisiológico ou em alguma estrutura, ou um estresse repetitivo sem a adaptação necessária. Então eu tenho duas maneiras de quebrar uma cadeira. Ou eu chego, dou uma bica na cadeira e quebro ela no meio, ou eu fico balançando para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás durante uma semana até o pé quebrar. É a mesma coisa que acontece com o organismo. A diferença do organismo para a cadeira é que o organismo a gente pode falar que ele é antifrágil. Se eu balançar a cadeira, ficar lá 2 horas balançando a cadeira e esperar 48 horas, sei lá, 24 horas, Exato. esperar a cadeira se recuperar,
quando eu voltar lá para balançar, a cadeira vai estar mais forte. Então ela vai se adaptando, eu tenho que balançar mais. Aí quando eu balancei mais, eu volto, ela tá mais forte ainda. Mas ela vai estar mais forte se eu esperar ela recuperar. Se eu balançar a cadeira e voltar rapidamente, ela não tiver recuperado totalmente, uma hora eu vou conseguir quebrar essa cadeira. Tá? O nosso organismo é a mesma coisa, por isso que a gente tem que controlar a carga de treino, tem que estar tudo organizadinho o treino, bem monitoradinho. Sim, em relação ao estresse e recuperação, né? É um estresse que logo após eu pioro minha prontidão, né? Eu causo microlesão, tenho um estresse ósseo, mas o nosso corpo se adapta a isso, né? É exatamente isso que você falou. Essa é o a gente não gosta muito desse termo, mas seria a cereja do bolo, né? Seria o relevante por trás disso. Ensina uma coisa, se perguntar para mim assim, ensina uma coisa sobre treinamento físico em, sei lá, 1 minuto. Você tem uma coisa só de tudo isso que você estuda para ensinar todo mundo. Estresse, adaptação, gestão de estresse. Exato. É exatamente, gestão de estresse, supercompensação. Eu tenho um estresse que piora o meu estado de prontidão, piora o meu desempenho. Se eu descanso de forma adequada, acontece a supercompensação. Eu volto para um momento acima do momento que eu tinha antes. Eu treinei hoje no final desse treino eu estou pior, eu vou dormir ainda pior, eu recupero, não faço um treino, durmo bem, e amanhã, no final do dia ou daqui 2 dias, eu vou estar melhor, né? Pouco, não dá para ver um efeito significativo no dia seguinte ou 2 dias depois, mas se eu ter o controle disso de forma assertiva, ao final de algumas semanas ou meses, eu realmente vou estar melhor, né? Vou estar com a estrutura mais forte, vou estar aguentando mais volume de treino, vou estar correndo mais rápido, vou estar saltando mais alto, né? Em relação ao estresse e recuperação, pensa em supercompensação. Ou seja, um efeito, é um treino que me causa estresse, que me deixa pior, né? E eu recupero de forma adequada e eu volto melhor do que no momento prévio àquele mesmo treino. É isso aí, então é o que a gente fala, né? Te deixar cansado, todo mundo deixa. Te deixar treinado, nem todo mundo consegue. Então, para treinar, eu tenho que ter essa gestão do estresse, que nem o Brendo falou ali, organizar isso certinho, monitorar. E mais algum comentário? Acho que sobre esse tema é isso. Fiquem ligados, porque logo mais tem novidades. Estamos com o braço educacional da CRV. Cara, tá chegando. Logo mais teremos 2 cursos que divulgaremos logo mais, mas muita gente tá pedindo, então eu recebo muito direct no Instagram em relação a isso. O Everton ainda mais, né? Mas fiquem ligados que a gente vai disponibilizar cursos bem legais para vocês, cursos online, né, para quem mora longe, para quem não pode vir até nós, mas ainda assim, alguns cursos terão experiências com a gente, vocês terão a possibilidade de vir aqui, conversar com a gente, ver como a gente controla os nossos alunos, monitora os nossos alunos e prescreve o treino, além de tirar dúvidas, tá bom? Quer treinar com a CRV? Você tá olhando aí, você quer treinar com a CRV? Você pode treinar com a CRV. Você pode treinar com a CRV presencial no Brooklyn, dentro da Ultra Sport Science, logo mais Anália Franco, zona leste de São Paulo, e também online. Você pode, onde você estiver, receber a sua planilha de treinamento, seu monitoramento, todo esse sistema que a gente fala para vocês, CRV, na palma da sua mão no aplicativo ali, com o treino online da CRV Sport Science. Então, tá interessado? Treino de corrida, treino de ciclismo e treino de força. Você que já tem assim o seu treino de triatlon, de corrida, mas a treino de força não tá encaixado, manda uma mensagem ali pra gente aqui da CRV. Demais, clique no link, manda esse vídeo para alguém, ajuda a gente aí a crescer nesse nosso podcast, vai divulgando e pode me seguir ali nas redes sociais, @EvertonCrivoy. Eu sou o Brendo F. Martins, siga também a CRV Sport Science, o nosso Instagram que a gente traz ali para o atleta final, né? Então, se você é corredor, ciclista, triatleta ou faz algum outro esporte, coletivo ou não, a gente publica muita coisa legal lá em relação ao treino para o atleta, né? Para quem é da área, fisioterapeuta, profissional de educação física, siga também a CRV Academy, né? Onde a gente vai publicar essa parte mais acadêmica, a parte de estudos e os nossos cursos, tá bom? É isso, recado final dado. Espero que tenha gostado desse episódio. Deixe o like, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, fale algum tema que você quer escutar da gente, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado. Valeu, até mais.